Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez aqui na residência de Dom Gregório para mais um momento da leitura orante, dando continuidade hoje, dando início ao capítulo 4 da Epístola aos Colossenses, né? Então, entre hoje e amanhã nós vamos concluir essa carta e é uma graça muito grande poder contar com a presença de vocês, ao mesmo tempo a gente poder trocar essa informação, essa orientação, reflexão, mas mais do que isso, trocar esse carinho que já existe entre nós, né? Mesmo de forma online, pela internet, mas já nos sentimos uma família. Como São Paulo, preso em Roma, mas se sentia próximo dos colossenses, próximo daqueles que eles chamavam de santos e amava tanto, e por eles fez tanto sacrifício, colocou todo o sofrimento dele nas mãos de Deus por aqueles que ele amava. Assim somos nós, distantes, mas nos amando mutuamente. Por isso, mais uma vez, dando continuidade, vamos ouvir a palavra de Deus por meio daquele que dá continuidade à missão dos apóstolos, que é o nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Uma graça, uma alegria saber que nós estamos aqui mais uma vez juntos, meditando a palavra de Deus e principalmente nesse momento tão complexo, porque realmente estamos vivendo um momento de muitas interrogações, né, de muita apreensão, mas saber que nós estamos aproveitando esse espaço para conhecer mais a palavra de Deus, para meditá-la, né, e principalmente para colocar a palavra de Deus como guia, né, para nós não perdermos o caminho que leva à vida, que na verdade é Jesus Cristo. Então, nós já o temos próximos, mas nós precisamos conhecê-lo cada vez mais. Aquela pessoa que ama, ela faz a experiência de conhecer o outro, né? E pode acontecer na relação humana que a gente conheça o outro e a gente se decepcione. Jesus Cristo é diferente. Quanto mais nós conhecemos, nós mais amamos. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos transformamos, aliás, nos deixamos que ele nos dá, né? Então vamos juntos meditar aqui a carta aos Colossenses, né? Essa carta é de um lugar que São Paulo não conheceu, ele nunca foi a Colossos, né? Estava preso, como o Rogério aqui já bem alertou, escreveu essa carta lá pelo ano 300, é uma carta de um homem que já tinha uma experiência boa, afinal de contas, ele tinha aproximadamente uns 30 anos, mais ou menos, 30, entre 25 e 30 anos de convertido a Jesus Cristo, a sua obra, a sua igreja, ao seu evangelho. Então, ele já era um homem amadurecido na fé. E já no final da sua jornada nesse mundo, quando ele está preso em Roma e depois ele vai ser decapitado, o que é que ele faz? Ele, nessa experiência, na expectativa de ficar livre, mas ao mesmo tempo desejando formar os irmãos, ele escreve para quem pede e ali, né, Epáfras vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo lá em Colossos, nós sabemos disso, né, naquela comunidade, os irmãos se convertendo, e ele vai acabar dando algumas orientações, como nós já vimos, para aquela comunidade, né? Em alguns pontos essa carta se parece muito com a carta de Efésios, nós sabemos disso, né? Mas ela também traz uma série de orientações novas, e isso também nos ajuda bastante no conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, né? Capítulo 4 da carta aos Colossenses, né? Lá no Novo Testamento, logo depois ali da carta aos Filipenses, vem a carta aos Colossenses, e vamos juntos, porque temos que aprender bastante a palavra de Deus, temos muito que meditar e temos muito a viver. Vamos lá. Então, agora, só antes da início da leitura, né? Só agradecer a Adriana Carreiro, que é uma das agentes de Pascom, né? Como ela mesma diz, né? Nós somos dinossauros, né? Na Pascom, da Diocese. Mas agradecer a ela porque ela está me ajudando a compartilhar a live nesse momento que a gente entra no ar. Sim. Então ela está ajudando lá, tem um grupo chamado Amigos do Bispo, e ela compartilha lá o link para outras pessoas poderem ter acesso. Muito obrigado, Adriana, viu? Então, obrigado, Adriana. Graça, a gente fica muito feliz. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Senhores, dai aos vossos servos o justo e equidável,
sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, vigilantes, com ação de graças, orando por nós também ao mesmo tempo, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou prisioneiro, a fim de que eu dele fale como devo. Tratai com sabedoria os de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Perfeito. Então vamos lá, porque o apóstolo tem muito a nos ensinar nesse momento, né? Então, nesse capítulo 4 é uma preparação para a conclusão da epístola. Então ele vai dirigir uma palavra aos colossenses, uma palavra de orientação. E é bem interessante que é uma palavra que vai falar sobre o comportamento que nós devemos ter em relação aos irmãos que estão ao nosso lado. Então vamos lá ver o que o apóstolo vai nos dizer, né? Perseverai na oração, ponto fundamental para todos nós, né? Perseverar na oração significa dizer, eu vou rezar porque tenho necessidade, eu vou rezar porque eu estou passando por um momento difícil, mas perseverar na oração é fundamentalmente ter uma amizade profunda com Deus. Nós, quando temos um grande amigo, nós queremos falar com ele o tempo todo, né? Quando um garoto aí está apaixonado, telefona o tempo todo para a namorada, né? Quando a gente está interessado em um trabalho, né, que a gente estava desempregado, conseguir um trabalho, a gente fica pensando nisso o tempo todo, como é que eu vou começar, como é que são as pessoas de lá. Ou seja, quando nós temos um interesse, o nosso coração vai antes ao local, né? Então, o apóstolo fala sobre a oração como um encontro contínuo com Deus, um encontro amoroso com Deus. Então, nosso coração não deve ir apenas uma vez ao coração de Deus, mas o tempo todo criar uma intimidade, uma amizade com Deus de tal modo que Ele seja tudo em nós. Então, ele vai dizer, perseverai na oração, né? Vigilantes com ação de graças, ou seja, seja capaz de rezar, mas também a gente deve dar graças a Deus pelos fatos. Olha, muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida, coisas boas e coisas ruins, e vocês sabem disso muito bem. Existem situações em que a gente diz o seguinte, está sendo catastrófico, parece que tudo vai ser derrotado, parece que tudo vai para trás daquilo que a gente construiu. O apóstolo vai pedir que nós, ao invés de ficarmos pensando apenas naquilo que é ruim, ao invés de ficar meditando o tempo todo e se enfraquecendo por aquilo que não deu certo, ele pede que a nossa mente dê graças a Deus. Que a nossa oração seja uma oração de ação de graças. Ou seja, ação de graças significa recordar do que deu certo, recordar do que é bom, recordar da graça já alcançada e perceber que mais adiante nós temos condições de viver a beleza da obra de Deus. Claro que nenhum de nós vai ficar como Poliana, como a gente costuma dizer, né? Complexo de Poliana, está tudo lindo, maravilhoso, não tem nada, né? Tem pandemia? Não, que nada, isso aí é uma florzinha que nasceu no meu jardim, isso é de alienação, não é? Então isso é uma coisa. Eu estou falando de outra situação, que a gente recorda aquilo que há de bom, para que a gente perceba que as coisas vão passar, né? Tudo isso vai passar, né? Tem até uma história, não sei se já contei para vocês, que falam muito disso, né? Sobre a ação de graças no momento daquilo que é bom e a ação de graças também naqueles momentos difíceis. A história diz o seguinte, um rei comprou um anel e ele queria gravar nesse anel uma frase que fosse uma frase de transformação de vida. Então, o que é que ele fez, né? Ele chamou um sábio conselheiro e disse, olha, eu gostaria de escolher uma frase para esse anel, porque todas as vezes que eu vou olhar para esse anel, eu gostaria de ter uma coisa que motivasse a minha vida. E o conselheiro disse, tá certo, então eu vou lá no mosteiro que fica nas montanhas e eu vou pedir a um sábio que lá habita que me dê uma frase que seja fundamental para mim, né, para o senhor. Então ele foi lá, né, passou quase uma semana viajando para chegar nas montanhas e depois, né, voltou. E
quando ele chegou, lá o soberano, o rei, não sei bem, né, a majestade lá, e disse assim, então, você conseguiu a frase que eu preciso para entender a minha vida, para superar os momentos de dificuldade e para ir adiante nos momentos bons? E aquele homem disse sim, o sábio lá da montanha me deu uma frase, não é? Aí então o rei todo interessado, porque achava que aquela frase bonita que a gente diz assim, né? Então que frase foi que ele me deu? E ele disse, olha, ele deu a frase e eu já gravei no anel porque eu achei que era a resposta que o senhor precisava. E quando o rei olhou lá a aliança, estava escrito, isso também passará. Isso também passará. Foi essa frase dada. Né? Então, por quê? Porque um momento de muita festa, né? Isso também passará. Ou seja, a festa vai passar. Um momento de uma grande decepção, isso também passará. Um momento em que as lágrimas rolam por um motivo muito grave, como de morte, isso também passará. Né? Então, ou seja, na vida tudo passa, não tem jeito, só permanece. Então, é fundamental que a gente se apegue aos bons momentos para que eles nos fortaleçam, né? E a gente entendendo a misericórdia de Deus em nossa vida, para que Ele nos fortaleça para os maus momentos. Então, o que o apóstolo faz aqui, né? Sejam vigilantes na oração, com ação de graças, orando por nós também, ao mesmo tempo, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou prisioneiro, a fim de que eu dele fale como devo. Então, ou seja, como é que a gente deve falar de Deus? Como homens vitoriosos. Como é que nós devemos falar de Deus? Como aquele a passar as situações difíceis? Como é que eu devo falar de Deus? Como alguém que guia a minha vida. Como é que eu devo falar de Deus? Como alguém que seja a fortaleza da nossa existência. Não é fácil. Porque nós somos abatidos pelas notícias atuais. Eu pessoalmente, eu me sinto assim muitas vezes, né? Uma situação, uma preocupação, né? Você construiu uma situação e de repente tudo parece que desmoronou, né? Parece que as pessoas não entendem você. Às vezes, eu digo, pelo menos acontece comigo. E a gente se sente meio... Nesse momento, iluminado pela palavra de Deus, que a gente vai entender que devemos ser perseverantes na oração. E a oração nos diz, calma, isso também passará. E ao dizer, isso também passará, né, na nossa oração a gente tem uma certeza, só Deus permanece. Só Deus permanece. Então, o apóstolo deseja isso. E ele diz, olha, rezem por mim, né, como apóstolo. É o que eu digo para mim, né? Olha, por favor, vocês que estão aí, rezem por mim. E eu rezo por vocês, para que a palavra que me foi dada me faça... ultrapassar os meus sofrimentos, né? Porque ele estava prisioneiro, né? A fim de que eu dele fale como devo. Ou seja, ele queria ainda falar com mais vigor sobre Deus, passando o sofrimento com mais vigor, né? Os antigos diziam, louve que a coisa cresce, né? Então, quem alimenta, quem engorda o gado, né? São os olhos do dono, é verdade. Quem faz com que a nossa vida cresça, né? É a nossa vida de fé, nossa vida de oração, nossa vida de ação de graças. Então, quanto mais nós tivermos isso, mais nós cresceremos em todos os sentidos. Então, você pode prestar atenção, todas as vezes que alguém consegue uma grande graça, ele louva, ele pula, né? Isso no Evangelho, no Antigo Testamento, a mesma coisa. Então, é essa ação de graças que nós precisamos ter. Depois ele diz o seguinte, tratai com sabedoria os de fora, remindo o tempo. Olha que palavra bonita aqui, né? Tratai com sabedoria os de fora. Então, ou seja lá qualquer pessoa que vem, né? Você tem que tratar muitíssimo bem. Tratai com sabedoria, né? Não é só com delicadeza, mas com sabedoria. Se nós tivermos sabedoria, nós saberemos tratar as pessoas com delicadeza, nós saberemos tratar os de dentro com delicadeza e os de fora com delicadeza. Então, o apóstolo pede um comportamento especial para que, no tempo que nos é dado e na possibilidade que temos diante de nós saibamos ser pessoas delicadas com os de fora e com os de dentro.
fazendo bem. Por quê? Porque os de fora era sempre o inimigo. Esse era o problema, né? O estrangeiro que chegava, ele ia tirar o emprego, ele vinha para lá, ninguém sabia se era um forasteiro, se era um espião, isso naquele período, né? Se era um espião que queria saber alguma coisa sobre a gente. Então era dessa forma. Então ele disse, trate todo mundo, mas com sabedoria. Ou seja, quem trata alguém com sabedoria tem o justo equilíbrio para dessa pessoa pegar aquilo que é bom e daquilo que é ruim, que ela traz, a gente vai dizer não. Então, é esse cuidado que o apóstolo tem ao nos ensinar. Depois, um ponto importante, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, de modo que saibais como convém responder a cada um. Veja que palavra maravilhosa para nós o apóstolo diz, né? Que a vossa palavra seja sempre agradável, né? Veja que nós podemos dizer palavras desagradáveis, às vezes aquelas pessoas que são mais próximas de nós, para elas nós, como nós conhecemos bastante, às vezes nós lançamos as nossas raivas em cima, né, das pessoas que nós mais amamos, o que é péssimo, né, daqueles que estão ao nosso lado, né? Então ele vai dizer o seguinte, para os de fora você vai tratar bem, né? Agora, para os de dentro, né, faça uma palavra agradável, diga uma palavra que seja boa, né? Temperada com sal, ou seja, que não seja uma palavra insossa. Bom dia, Rogério, tudo bem? Né? Alguma coisa que saia do coração, né? E a pessoa devia fazer a mesma coisa. Então, ou seja, não seja insosso, é o que ele está dizendo, mas seja agradável, né? O tempo todo tem que ser agradável, de modo que saibais como convém responder a cada um. Então, para cada pessoa, uma resposta. Agora, em todas as respostas, uma palavra agradável, uma palavra de crescimento. É isso que o apóstolo nos disse até aqui. Está vendo quanta coisa bonita o apóstolo nos ensina? Nos ensina as coisas do céu, mas ao mesmo tempo, por causa das coisas do céu, ele nos ensina sobre os relacionamentos interpessoais. Então, vamos lá, vamos colocar sal, né, na nossa palavra, na nossa vida e transmitir para o outro, né, a palavra de Deus, porque afinal de contas, né, o Senhor, né, nos pede que sejamos sal da terra e luz do mundo, ou seja, homens iluminados, mas homens e mulheres que têm sabor, né, pela vida, pela palavra e pela obra. Agora, quando o senhor falava, né, quando o apóstolo fala reze por mim, eu lembrei do Papa Francisco, quando ele assumiu o pontificado, que ele, diante de todos na Praça Dom Pedro, ele se curvou e pediu que todo mundo rezasse por ele, né? Quer dizer, uma atitude do pastor, né? E o próprio Papa Bento XVI, né, quando renunciou, logo depois ele pede as orações de todos para que ele continue a missão dele, mesmo no silêncio, e quanto ele tem trago, né, através dos seus escritos, suas cartas, alguns livros que já foram publicados, da mensagem de Cristo nessa sua reclusão, né, que ele se encontra, né? Então, e como o senhor sempre pede, né, em todas as missas, né, no final, nos encontros, que os fiéis rezem pelo Senhor. Quer dizer, isso, o quanto é interessante ver essa unidade que permanece desde o tempo dos apóstolos até os nossos dias, né? Quer dizer, essa humildade de pedir que rezemos, que o Senhor e o Papa, que são os nossos condutores, né, nesse caminho de fé, quer dizer, estão sempre pedindo para que a gente reze por você, porque vocês estão sempre intercedendo por nós, né? É uma graça muito grande poder rezar por toda a comunidade, por todas as pessoas. Mas as pessoas têm que saber que nós somos pastores, mas somos frágeis. Sabe por quê? Porque quem vai ter que enfrentar o lobo, né? Quem vai ter que utilizar o cajado ele tem aquela coisa curva assim, para puxar a ovelha no momento do perigo, né? Então você pega e puxa a ovelha, mas o cajado é também feito para bater na cabeça do lobo, né? Então, qual é o papel do pastor? O papel do pastor é, né, fazer com que as ovelhas cheguem onde elas devem chegar. O papel do pastor é também, né, o de alimentar as ovelhas, é também o de zelar por elas, mas é também o de enfrentar o lobo. Então, como nós estamos à frente, não é fácil, né? Algumas pessoas imaginam que uma vida de bispo, de padre, é uma coisa facílima, né? Uma vida boa, seja lá o que for. Olha, é uma vida profundamente exigente.
As pessoas sempre imaginam, não sei porquê, que a única exigência da vida do padre maior é a vida por não ser casado, algo parecido com isso, né? É tolice, né? O dia a dia, o cansaço, é a preocupação com o rebanho, é a preocupação como um pai de família, com a administração, né? em dar uma boa palavra. Somos frágeis também, então é nesse momento que a gente pede oração, que a gente, sabe, suplica, né? Porque a gente conhece, cada um de nós conhece a própria fragilidade. As pessoas nos veem como um super-homem, às vezes, né? Mas nós, olhando para nós mesmos, nós sentimos que nós somos, né, frágeis. E graças a Deus que é assim. Porque se você tem alguém que se considera um super-homem, talvez ele não consiga entender a fragilidade do outro. Então só quem passa, né, pelas fragilidades, só quem sente as dores do seu dia a dia é capaz de entender a dor do irmão que está ao lado. Então quando o Papa Francisco, lá na Praça São Pedro, né, disse para as pessoas, rezem por mim, ele estava sendo sincero, né? Porque mais do que nunca ele sabia quantas dificuldades ele encontraria no seu ministério como pastor. E a mesma coisa eu peço, e qualquer pessoa deve fazer assim, né? À medida que as pessoas pedem a nossa intercessão, que é rezar por elas, a gente também, né, pede que elas intercedam por nós. Então, essa troca, né? Isso tudo para quê? Apenas para que a gente consiga alguma coisa? Não. Essa intercessão é para que a gente não desista ao longo do caminho. É o que o apóstolo Paulo aqui nos ensina e como nós devemos fazer sempre, né? E é tão bonito, né, que nas missas que o Senhor tem celebrado aqui na capela da casa do Senhor, quando o Senhor diz, né, eu coloco todos vocês no cálice com o sangue de Cristo. Quer dizer, o quanto isso é bonito, né? A gente se sentir tão próximo do sacrifício de Cristo dentro das nossas limitações. Assim como São Paulo, né? Ele vai, eu estava lendo aqui porque tem um monte de nome aqui que eu vou ter que ler, e confesso que alguns eu estava treinando aqui para não falar errado, né? Mas o quanto ele vai falar, né? Na minha prisão, né? E a prisão dele, como o senhor mesmo já explicou, de tanto sofrimento, tanta dificuldade. Quantas dificuldades a gente tem, mas quando mergulhados no sangue de Cristo, quanto a gente se renova e se fortalece para superar, né? Exatamente. Isso é muito bonito. Essa é a graça de Deus. Mas falando, o senhor cobrou ontem, né, antes da gente dar continuidade à leitura, e ela apareceu, a Luzia. Luzia, que beleza! A Luzia diz assim, ela já tinha cumprimentado antes, já tinha mandado uma mensagem de bom dia, mas ela diz assim, ó, linda, aí tá respondendo alguém que deve ter comentado também. Ó, linda, eu estava sem net, ou seja, a net está oscilando, mas hoje consegui, se bem que a net já caiu e voltou. Aí ela completa, sigo sem cigarro. Isso, muito bem, né? Se a net não caiu, ela está nos vendo. A nossa irmã, para quem não conhece, está chegando agora, né? Era a chaminé da live, né? Ou seja, fumante aí, com cigarro, né? Então, o que ela resolveu, insistimos, você vai ser nossa mascote, que você não vai fumar. E ela está aí, né, lutando, posso imaginar quantas lutas para não fumar, e a gente está aí junto com você, minha irmã, tá certo? Recebendo o ar de Deus em nossa vida. Cuide bem do seu Edson, né? Cuide bem do seu esposo, né? Cuide bem de sua família e cuide bem de sua saúde. Não fume, nós estamos rezando e não esquecemos de você. Tanto que eu falei ontem, cadê nossa irmã, né? E você não foi apareceu. ela que nos abandonou, foi a net que a net que prejudicou o contato. Mas voltou, que bom, graças a Deus, viu? Vamos adiante, e persevere, pelo amor de Deus, persevere. Então vamos dar continuidade, né? A partir do versículo 7. Quanto a mim, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e companheiro de serviço no Senhor, vos dará todas as informações. Eu vos envio especialmente para vos informar de tudo o que aqui se passa e para confortar os vossos corações. Vai com Onésimo, irmão fiel e amado, vosso conterrâneo. Eles vos darão todas as notícias nossas. Só pegar esse pedacinho aqui pra gente, né? Então ele tem algumas pessoas que estão ali, você veja que bonito, né? Irmãos que foram visitá-lo na prisão e irmãos que estão sofrendo, né, nesse momento por ele, né?
E ele diz o seguinte, olha, ao invés de São Paulo estar preocupado, as pessoas estão preocupadas e foram visitá-lo, ele diz o seguinte, ele está querendo que os irmãos voltem para Colossos, né? Principalmente lá o Onésimo, né? que também é de lá, com Epáfras, para o quê? Para dar notícias sobre ele, ou seja, para consolar o coração. É aquela pessoa que está no hospital, né, internado, a gente sabe que está numa situação difícil, e fica assim, meu filho está bem, né? Meu esposo está bem, tudo tranquilo lá na minha casa, vocês estão comendo direito, né? Então é uma mãe, né, é um pai que, mesmo em meio ao sofrimento, está preocupado com quem? Com os filhos. Então, São Paulo tem esse carinho de dizer, olha, eles vão voltar e vão, né, dar as informações para que vocês tenham consolo no coração, confortar os vossos corações. Eu acho isso muito bonito, porque São Paulo mostra que em meio às dores do mundo, nós temos que pensar que as dores dos outros são maiores. Em meio às nossas dores pessoais, a gente tem que perceber que alguém está pior do que a gente. Vou dizer para vocês, claro que isso não quer dizer que a gente não tenha preocupação, que a gente não sofra, não é? Não é isso. Mas assim, digamos, eu digo assim pessoalmente, quando eu estou muito preocupado assim por diante, eu fico sempre dizendo algumas coisas para mim mesmo. Eu estou aqui preocupado com esse assunto que eu vou poder resolver. Exato momento, a cada 6 minutos, uma mulher no Brasil, uma mulher violentada no Brasil, talvez alguém esteja sendo violentada nesse momento, sofrendo, gritando, né? Uma criança talvez esteja sendo também violentada nesse momento, né? Uma criança está chorando porque está com fome em alguma favela do Brasil. Um homem acabou de ser demitido nesse momento, né? Uma mãe está chorando a partida da sua mãe, ou seja, um filho está chorando a mãe que partiu, e assim por diante, né? Nesse momento um carro bateu e a esposa vai receber a notícia de que o marido acaba de morrer, né? E ela não trabalha e ele era um caminhoneiro e via daquele trabalho e ela sabe que vai passar fome com seus 3 filhos, e assim por diante, se a gente for falar. Ou seja, os sofrimentos do mundo são maiores do que os nossos sofrimentos, acreditem, por mais que a gente não queira. Aquilo que as pessoas passam é muito maior do que o sofrimento que nós carregamos no coração, né? Os medos que muitas vezes os nossos medos, ou talvez, eu tenho certeza, talvez os seus medos sejam maiores do que os meus, e talvez os meus, né, sejam menores do que o de alguém, ou talvez maiores do que o do outro. Então, nós devemos estar sentindo isso, não para consolar apenas o nosso coração, mas para dizer, é possível dar um passo adiante. Tem gente que está sofrendo muito mais, né? Eu vi aquelas fotos, aqueles fotógrafos, né? São repórteres, né? Repórter fotográfico, lá na África, não é? Aquelas crianças magérrimas ali, sabe? Morrendo, né? Catando alguma coisa para comer no chão, né? Como se fossem animais, assim, totalmente desprezados pelo mundo. E o fotógrafo, que não pode fazer muita coisa, mas tem que mostrar aquela imagem, ele fotografa, não é? Aquela imagem, né? Aquelas crianças cheias de moscas, né? Então, quando eu olho essas imagens assim por diante, como eu vi recentemente a imagem de um irmão, um menininho assim na escada, né, pedindo esmola, e o mais novo lá dormindo, você vê que eram crianças pobres, né? Assim por diante, quando eu olho aquilo, eu digo, meu Deus, né? Como é que eu posso reclamar de alguma coisa? Né? A internet está cheia dessas situações. Então, o sofrimento dos outros às vezes é infinitamente menor do que os sofrimentos que nós temos. Então, se a gente fosse capaz de lembrar ou de recordar o que o outro passa, né? Por não ter um lugar no hospital, por estar morrendo, né? Quantas mulheres estão gritando pela vida dos seus esposos ou dos seus filhos em hospitais, por exemplo, no norte do Brasil, por causa da Covid-19? Quantas pessoas estão querendo uma vaga em um hospital e sabe que o seu esposo, com 40 anos de idade, vai morrer? Ou uma outra criança, seu filho vai morrer por falta de assistência. Então, é nesse momento que a gente faz parte das dores do mundo. É nesse momento que a gente deixa de olhar para a gente e olha para os outros. Então, o apóstolo, em meio aos seus sofrimentos, o que é que ele faz? Ele quer que os irmãos voltem para consolar o coração dos outros. E olhe que os irmãos foram ali para consolar o coração do apóstolo. Então, vamos ter uma visão de mundo muito maior do que o sofrimento que a gente tem, né? A gente reclama de uma coisa, reclama de outra, né?
Depois eu vou contar uma experiência pessoal de uma situação que eu vivi ali em 2013 sobre Madame Machado. Vou partilhar com vocês já já. Vamos adiante. Vamos lá, a partir do versículo 10º. Saúdo-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé, a respeito de quem vos dei instruções. Se ele aparecer por aí, recebei-o. Também vos saúda Jesus, chamado Justo. Dos que vieram da circuncisão, são estes os únicos colaboradores meus no reino de Deus e me tem sido de grande consolação. Saúda-vos, Epáfras, vosso conterrâneo, servo de Cristo Jesus, que luta sem tréguas por vós nas suas orações, para que continueis perfeitos e em plena observância da vontade de Deus. Dou-lhe testemunho de que ele se empenha muito por vós e pelos de Laodiceia e de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Os nomes são difíceis, nomes antigos, não é? Então ele está falando de alguns... Muito bonitos. Os filhinhos aí, né? Então, veja, porque vamos ver o que existe no pano de fundo desses nomes, né? Então, Aristarco está preso com São Paulo, né? Então, ou seja, na prisão, ele tem um companheiro que é Aristarco, que está ali sofrendo juntamente com ele, né? O Marcos, o primo de Barnabé, ele diz, se aparecer por aí, vocês o recebam. Por quê? Porque Marcos, esse é João Marcos, na verdade, né? Então aí está apenas o primeiro nome. Marcos teve muita dificuldade com São Paulo, eram personalidades totalmente distintas. E São Paulo muito enérgico, muito, né, assim, à frente da evangelização. E Marcos, sabe aquela pessoa assim que estava assim, nem aí, né, chegando, né? Mandava ir para a direita, ele ia para a esquerda, vamos lá, vamos para outra cidade. O que é que Marcos faz? Marcos, né, vamos tomar um lanche aqui. Então era uma pessoa tranquila. Então a briga, a confusão era grande por causa disso. Qual o resultado disso, né? São Paulo resolveu mandá-lo para o outro lado, né? Dizendo, não, vá para lá que eu vou para cá, porque não dá para ser assim. Mas o que acontece, né? Como a vida dá muitas voltas, no final Marcos volta. Marcos volta para ficar com São Paulo, né? Para ajudá-lo. E como as pessoas sabiam que Marcos, né? João Marcos, esse daqui, que é aquele mesmo que escreve lá o Evangelho, né, de Marcos, como sabia que Marcos ia ter, assim, talvez um comportamento ruim e não era bem quisto na comunidade em algum momento, então o que é que ele vai dizer? Receba bem o nosso irmão, né? Então o problema pode estar nele, porque é muito assim tranquilo, mas o problema pode estar em mim, que sou nervoso demais. Então São Paulo reconhece também a sua limitação. Eu acho isso fantástico, fantástico, né? Porque é muito interessante a verdade que o apóstolo fala, né? Depois ele vai adiante dizendo o seguinte, também vos saúda Jesus, veja que esse nome aparece, né? Jesus chamado Justo, né? Era um homem bom, né? Dos que vieram da circuncisão, daqueles que eram judeus, né? Estes são os únicos que são meus colaboradores, meus no reino de Deus, e tem sido de grande consolação. Então aqueles irmãos que se converteram do judaísmo para o cristianismo agora, são esses irmãos que ajudam Paulo, né? Então, ele vai dizer que lá está com ele Epáfras, vosso conterrâneo, porque Epáfras era de Colossos, né? Então, servo de Cristo Jesus, que luta sem tréguas por vós, em que? Nas suas orações. É interessante isso. O maior trabalho que um padre pode fazer, o maior trabalho que um bispo pode fazer em uma diocese é viver uma vida de oração, né? Dobrar os joelhos, lembrar dos irmãos diante de Deus, né? A gente faz muito trabalho pastoral aqui, aquelas coisas todas, mas inegavelmente é pedir, Senhor, consola esse povo, dê alegria a esse povo, né? Então, às vezes eu olho assim para mim, também para os outros, a gente precisa realmente restaurar essa vida de oração a cada instante, né? Principalmente essa amizade com Deus que atinge o coração, né, de todo o universo através, né, dessa beleza. Então ele vai dizer isso. Depois, dou-vos testemunho de que ele se empenha muito por vós, né? Que é Epáfras,
e pelos de Laodiceia e de Hierápolis, que eram cidades vizinhas ali de Colossos, né? Então, ele vai dizer isso. E finalmente, olha que nome bonito vai aparecer aqui. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, né? Então, São Paulo está falando de Lucas, aquele que vai escrever o Evangelho. Veja que, ao lado do apóstolo Paulo, duas pessoas escreveram, né? Qual é o primeiro? João Marcos, que escreveu o Evangelho, leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. É esse que tinha, de vez em quando, algumas desavenças com o apóstolo Paulo, e vai escrever o Evangelho. Vocês vejam que na igreja tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o mais rapidinho, tem lugar para o mais lento, tem lugar para aquele que muitas vezes é mais problemático, tem lugar para aquele que é totalmente equilibrado, tem lugar para a pessoa que é super inteligente, tem lugar para aquele que é limitado. Ou seja, a igreja é lugar para todo mundo, né? E Deus vai trabalhando a nós todos, porque no céu há muitas moradas, né? Há muita gente diferente, ou seja, a gente tem que entender essa graça de Deus, né? Essa quantidade também de pessoas que vão para lá, muitas moradas, significa dizer que também tem muita gente lá, e essa que é a grande graça que Jesus Cristo nos diz. Então, mas ele também saúda um outro que não conheceu Jesus na carne, mas que conheceu Jesus, né, através de São Paulo. Quem é esse? Lucas. O Lucas o nome é de origem grega, e São Paulo, né, pegou esse médico que a gente vê que aos poucos o cristianismo vai recebendo gente que tem uma certa formação. E vai ser Lucas, que era um homem intelectual, etc., que vai escrever o Evangelho segundo Lucas, né? Aquele Evangelho que aliás, é bom lembrar uma coisa para vocês aí, para vocês que estão em casa, né? Não é Evangelho de São Lucas, é o Evangelho segundo Lucas, porque o Evangelho é de quem? De Jesus Cristo. Aí a gente começa assim, leitura do Evangelho de Jesus Cristo. Quer dizer, o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova. Então leitura da boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas, ou seja, conforme a narrativa de Lucas. Mas quem é o Evangelho? Jesus Cristo, né? De quem é o Evangelho? É de Jesus Cristo. Agora, foi narrado, foi escrito, né, porque o Espírito Santo inspirou, por Lucas. Tá certo? Então, esse homem era médico e vai ajudar São Paulo, e é ele que vai escrever o Evangelho que nós chamamos segundo Lucas, tá certo? Mais um aprendizado aí, né? Vamos adiante, Jorge, vamos concluir agora, né? Vamos concluir já, eu vou lhe dizer qual vai ser a próxima epístola, vai adiante. Versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta tiver sido lida entre vós, fazei-a ler também na igreja de Laodiceia. Lede vós também a que escrevi aos de Laodiceia. E dizei a Arquipo, atende ao ministério que recebeste do Senhor, cumprindo o bem. A saudação eu, Paulo, a faço. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Vamos ver essa conclusão aqui, que maravilhoso, que bonito, olha. Saudai aos irmãos de Laodiceia, que é uma cidade vizinha, e Ninfas, que é também uma cidade grega, que até hoje está ali, né, nessa região que eu falei. Hoje pertence o território, que era toda a região grega, chamada assim, hoje pertence à Turquia, certo? Então dê uma boa palavra, né, um meu abraço para os de Laodiceia, da cidade de Laodiceia e da cidade de Ninfas, bem como a igreja que se reúne em sua casa, porque ele está mandando, né, uma carta para todos, assim. Agora, depois que essa carta tiver sido lida por vocês, ele vai dizer isso, né, que são os de Colossos, fazei que ela também, né, seja lida às pessoas da cidade vizinha, que é Laodiceia. Ele queria que essa carta se espalhasse por todos os lugares. Então, é uma carta para os de Colossos, mas essa carta também devia ser lida para os que estão ali ao lado, da cidade vizinha. Lede vós também a carta que eu escrevi diretamente para os de Laodiceia. Que carta é essa? É a carta aos Efésios, que nós já lemos, inclusive, né? Olha que interessante, não é? Essa carta que São Paulo escreveu anterior é a carta aos Efésios. Então ele vai dizer isso, né? Então, vamos lá. E dizei a Arquipo, que era uma pessoa, não é?
atende ao ministério que recebesse do Senhor, cumprindo bem. Porque eu acho que esse cara devia estar com algum problema lá, né? Então, você recebeu o ministério, faça isso direito, meu irmão. Talvez o cara tivesse assim mais ou menos, não tivesse lá muito bem, não é? Então, ele diz uma frase, coloca ali entre aspas, como conselho, né, para o irmão. É como a gente diz assim, olha, estou sabendo que você não está fazendo isso muito bem aí, não é? Uma mãe que está dizendo, não está estudando direito, está indo muito a barzinhos, assim por diante. Você foi para aí para estudar, então estude. Então São Paulo está dizendo, veja como ele é direto, né? Ele dá um conselho aos irmãos. E finalmente, ele vai dizer o seguinte, porque a gente não pode, tem que lembrar que ele está preso, ele não estava dentro da prisão escrevendo. Essas cartas, elas eram ditadas. Boa parte das cartas de São Paulo eram ditadas e ali a pessoa ia escrevendo. Agora veja o que ele vai dizer. A saudação eu, Paulo, o faço do meu próprio punho. Então, ele vai mostrar que é ele que está escrevendo, porque as pessoas reconheçam que a letra é dele. Para não dizer, porque tem muita carta, né, que era fake. Botava no nome dele, quando queriam ensinar alguma coisa, mas não era ensinamento dele. Então ele vai dizer, olha, veja que a carta é minha mesmo, olha aí a letra, né? A saudação do meu próprio punho. E lembro-vos, né, das minhas prisões, ou seja, estou preso, rezem por mim, né? Recomendo-me que vocês não esqueçam da situação que eu estou. E finalmente, a graça, né, que vem de Deus, esteja convosco. E assim ele conclui de uma forma tão maravilhosa, tão próxima, conselhos, como um pai faz para os seus filhos, como uma mãe faz para os seus filhos. Então, concluímos a carta aos Colossenses. Olha que beleza, hoje é quinta-feira, não é? E nós estamos concluindo essa carta aos Colossenses, e que a gente não esqueça de tudo aquilo que o apóstolo nos ensinou, né? Lembro a vocês, né, que essa carta pode ser completada com a carta aos Efésios, que é para essa mesma região que o apóstolo está escrevendo. E tantas orientações para a fé, para a moral, para a vida pessoal, para os nossos relacionamentos interpessoais. Eu gosto muito como o apóstolo Paulo nos mostra que a melhor maneira que nós temos para levar o evangelho aos outros é através do nosso jeito de ser, através da nossa educação, através da nossa palavra. As pessoas, vendo os nossos gestos, glorifiquem a Deus por aquilo que nós somos e também tenham coragem de praticar. Essa que é a grande graça que o apóstolo nos ensina. Então, não é fácil, a vida é complexa, temos personalidades distintas, temos jeitos diferentes de entender o mundo. Alguns gostam de vermelho, outros gostam de amarelo, outros gostam de azul, outros gostam de verde, outros gostam de tudo misturado, mas essa multiplicidade que faz com que a gente seja capaz de olhar as realidades que estão à nossa frente, as realidades do mundo, nos faz crescer a cada instante. Então, o que eu peço a vocês é exatamente isso. Meditem a carta, vejam quais são os grandes ensinamentos e principalmente eu dou o conselho que eu estou dando para mim mesmo, ou seja, vamos colocar tudo isso aí em prática, né? Que é o mais importante, né? Vamos ouvir o conselho do apóstolo para que a gente possa viver uma vida nova. Dom Gregório, eu quero só retomar um ponto aqui, nesse último versículo, quando o senhor falou, né, que São Paulo faz a saudação de próprio punho, né, como ele mesmo coloca aqui, por causa das cartas que as pessoas escreviam em nome dele, que não era ele. Isso. Dom Gregório falou, né, as fakes. E aí eu aproveito, né, para chamar a atenção, né, o quanta coisa na internet aparece em nome do Papa Francisco, Papa Bento XVI, de um santo. Até mesmo pode surgir alguma frase em nome do Dom Gregório, para a gente sempre procurar fonte antes de partilhar. Porque tem muita coisa que as pessoas tiram de uma frase, de um contexto onde o Papa está falando e reproduz aquela frase como se fosse um puxão de orelha que ele estava dando em alguém, ou chamando a atenção para algum problema. Por exemplo, que eu vi uma vez uma pessoa falando na internet que o Papa estava falando da ecologia, né, da preservação ambiental, mas dizendo que o único pecado que existia era o pecado da criação.
pecado que a gente comete quando maltrata um animal, derruba uma árvore. Não tem nada disso. Ele falou isso. Ele falou justamente do mal que nós praticamos quando destruímos a criação. Então, eu tenho uma pessoa que ela tem um cuidado muito grande, né? E sempre faz contato comigo quando vê alguma frase do Papa, alguma frase de um bispo. Ela numa fotografia, por exemplo, ela sempre me pergunta, né, se aquilo é verdadeiro. E aí a gente juntos, né, nós dois juntos, a gente procura a fonte daquilo. Porque como São Paulo alerta, né, na carta também ele fala isso, né, dos falsos pregadores, né? Quer dizer, a gente tem muita coisa que rola na internet que às vezes nem o Papa, nem o Santo, nem o próprio bispo da diocese, mas que se reproduz dizendo que foram eles que falaram. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. O cuidado tem que ser muito grande. Olha, eu digo para vocês, se é uma coisa, né? Aliás, eu disse isso na primeira reunião que tive com o clero, no dia 17, eu acho, de dezembro de 2012 aqui em Petrópolis. E qual foi a frase que eu digo? Eu disse o seguinte: olha, eu não preciso de garotos de recado para dizer o que eu penso. O que acontece? As pessoas, às vezes, o que é que elas fazem? Elas dizem o seguinte: olha, como elas não gostam de galinha, por exemplo, de frango, ela diz: olha, Dom Gregório disse que não gosta de frango, então tem que ser carne assada. Dom Gregório disse que não gosta de paramentos vermelhos, então tem que ser rosa. Estou citando assim, né? Então, ou seja, as pessoas falam pela gente sem que a gente disse nada, tenha dito nada, né? Tenha dito coisa alguma. Então, é tanta gente, ou seja, as pessoas, como elas não têm personalidade, como elas não têm coragem de dizer a verdade para o outro, então elas aproveitam de alguém para dizer o que elas pensam, né? Então, quantas vezes eu cheguei, digamos, eu digo ao longo da minha história, como bispo, como padre, né? Eu chegava assim no lugar e eu dizia: vem cá, e por que não teve tal coisa? Não, porque disse que o senhor não gosta. Eu disse que não gosto? Mas é o que eu gosto, né? Eu nunca pensei nisso, é exatamente o inverso. Então, como a pessoa não quer tal coisa, então ela coloca o nome de alguém. Então, olhe, a internet, posso dizer para vocês, né? 70% daquilo que é dito que o Papa falou, ele não falou. 70%. Existem frases colocadas na boca do Papa Francisco, ou histórias colocadas na boca do Papa Francisco, que não são dele, né? É uma coisa impressionante. Ou então tiram a frase do contexto para botar. Então são pessoas que, não sei, né? No fundo, olha, é o seguinte, são pessoas mentirosas. E as pessoas mentirosas, elas são filhas de quem? Do diabo, certo? Eu não estou dizendo isso não, isso é São Paulo, ou é São João que fala, né? Então, São Paulo diz, né? Não me... Mas São João ainda é mais forte, como diz o seguinte, que todo aquele que mente, não é filho do diabo. Então São João, lá das epístolas. Então, qual o resultado disso, né? Por quê? Porque o diabo é quem? É o pai da mentira. Então todo mentiroso é quem? É filho do diabo. Então tem gente, olha, tem gente assim, compreende? Que a gente vê a cara, mas atrás tem um rabo, compreende? É verdade, né? É um rabão assim com aquele espeto porque é filho do diabo, que aproveita das redes sociais, como são covardes, para se esconder e expor os outros. Isso é muito triste, né? Principalmente são pessoas que vão a uma igreja, que se ajoelham diante de Deus, compreende? Mas dentro delas, elas têm um espírito do maligno. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, vamos caminhar no caminho da vida, no caminho da verdade. Vamos buscar aquilo que é correto, fazer o melhor possível. Deus está conosco, não é? Então, a gente tem que proclamar a verdade. Olha, eu nunca me esqueci, claro que isso é uma coisa assim mais de jovem, né? Que um grupo de jovens, né, em determinado local, né, colocou frases, né, que eu tinha dito. Você veja aqui a inocência, né, da pessoa, e colocou frases assim, fizeram cartõezinhos e distribuíram no encontro de jovem que eu fui. Então, entre as frases que eu falei, eu nem lembrava daquelas frases, né? Tava lá, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
né? Uma frase que eu disse, imagine, minha frase, amai-vos, assim, frase de Dom Gregório, foi passando, quando eu vi, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, claro que eu digo isso, eu posso dizer isso citando Jesus, mas eu estou roubando a frase de Jesus, né? E outras frases assim, meu Deus, já falei isso aqui, né? Tem as coisas assim mais interessantes e assim coisas menos interessantes. Cuidado, compreende? Porque tem muita gente que quer falar pelos outros. Então, cuidado com aquilo que você lê, né? Cuidado com quem diz tudo mais. Boa parte do que dizem sobre o Papa Francisco, tanta crítica, tanta coisa, ele nunca pensou aquilo, ele nunca falou aquilo, mas, como eu disse, né, o filho do cão, né? O filho do cão está sempre pronto para repetir aquilo que o seu pai está dizendo no seu ouvido, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Então, atenção. O senhor está devendo para eles uma experiência que o senhor viveu. A gente estava falando sobre porque São Paulo de... Agora eu não vou lembrar. Lembrei agora e acabei esquecendo. Eu lembrei, é de Dona Aparecida, né? Isso. Quando eu cheguei aqui em 2012, no ano seguinte, eu comecei a receber todo mundo, né? Eu recebo muita gente lá na Mitra e recebi uma senhora chamada Dona Aparecida do Vale do Cuiabá. Dona Aparecida, naquele dia eu tinha saído de casa, não estava muito bem, eu saí atrasado, né? Não tomei café pela manhã, assim por diante, já tinha tido uma primeira audiência, né? 8, 9, 10 e era a última audiência do horário da manhã, às 11 horas. Eu confesso a vocês que eu estava morto de fome, compreende? Não tinha tomado café e geralmente eu não tenho muita fome não, confesso, mas eu estava com muita fome. Então às 11 horas eu estava desesperado querendo um prato de comida. Sabe aquela pessoa assim que está querendo atacar uma panela? Eu estava assim, bom, estava lá na missa, chega a Dona Aparecida, né? E eu olhava para a Dona Aparecida, mas na minha cabeça só tinha um prato de comida, juro para vocês, né? Ela entrou com uma muleta, né, uma senhora de mais ou menos uns 42, 43 anos de idade, e ela se sentou, né, na minha frente. E ela disse, com muita calma, né, com dificuldade se sentou, e ela disse, Dom Gregório, eu vim aqui para lhe pedir uma coisa, né? Aí eu olhei assim para ela, sim, pois não, né? Em que posso ajudar, não é? Ela disse assim, eu vim aqui para lhe pedir para que o senhor apenas... vim aqui lhe pedir uma coisa. Mas antes de fazer o pedido, eu gostaria de lhe contar uma história. Eu disse, eita, meu Deus do céu, vai terminar a hora da tarde, eu vou desmaiar aqui na frente dessa mulher, desesperado, né? Então, quando ela começou a falar, olhe, foi uma das experiências mais fortes que eu tive no meu episcopado, uma coisa impressionante. Essa mulher começou a dizer, olha, eu sou do Vale do Cuiabá, eu não conhecia muito aqui, né? Mas eu sabia que era o Vale do Cuiabá, onde houve uma grande tragédia em 2011, com aquelas águas, pessoas morreram. Eu fui arrastada lá no Vale do Cuiabá com a minha família, estava em casa, ela começou a narrar. Estava em casa quando a água veio, um grande tronco levou a nossa casa, né? E estava chovendo, a gente podia apenas ver o que estava ao lado pelos raios que eram tão fortes. A água descia e eu ouvia o grito das pessoas descendo, pedindo socorro, e não podia sair, que eram as pessoas que estavam se afogando, sendo levados com suas casas. Quando ela começou aquela narrativa, eu comecei a ficar interessado na história, fiquei assim de olho aberto, né? De repente, né? Eu vi o grito dos meus cunhados, das pessoas da minha família que estavam ao lado, né? E de repente veio um tronco muito grande, levou, né? Nossa casa levou tudo e nós fomos água dentro. Desespero, porque eu não sei nadar, a água me levou, né? Até que no meio de toda aquela confusão, com aqueles raios todos, né? Com aquele rio que estava descendo, um verdadeiro oceano, eu consegui me segurar numa árvore, né? E fiquei agarrada numa árvore. Quando eu estava ali na árvore, né? E eu perguntava, meu Deus, e o meu esposo? Meu Deus, e as minhas filhas? Meu Deus, e o meu filho Miguel? Né? O filho se chama Miguel. Meu Deus, e ela começou a pensar em tudo, né? E os meus familiares. Bom, qual foi o resultado disso? Ela ficou em cima de um pé lá de jabuticaba grande antigo, que é muito resistente, né? E ela diz assim, Nossa Senhora, me dê a graça
de que eu tenha um sinal de que nem tudo acabou na minha vida. E quando ela estava assim pensando, ela viu um grito. E quando o raio deu, ela viu, era o filho, ela conseguiu pegar o filho que passava e conseguiu ficar junto com Miguel, o filho, ali naquela árvore, não é? Depois veio um grande tronco e né? Bateu ali, quebrou a perna e ela ficou ali em cima esperando o dia seguinte. No dia seguinte, ela estava em cima de um pé de jabuticaba lá, agarrado com o filho Miguel, que foi o único que lhe sobrou, o único. Perdeu o marido, perdeu 2 filhas, perdeu o cunhado, perdeu todo mundo morreu, né? Mais ou menos umas 8 pessoas ou 9 da família. E ela sobrou apenas esse filho. E quando ela olhou para baixo, ela estava ao lado de uma capelinha lá do Vale do Cuiabá, que hoje é Colégio Padre Quinha, e lá ela viu a imagem de Nossa Senhora que não saiu do lugar, apesar de toda daquela água que passou. Então, foi um fato realmente extraordinário. Pois bem, vamos lá, vamos adiante. Então, quando acabou isso tudo, que ela falou sobre toda essa situação, né? Aí ela disse, eu gostaria apenas de lhe pedir uma coisa, né? Agora eu vou fazer o meu pedido. Quando ela foi fazer aquela narrativa, o meu estômago, que estava desse tamanho, ele foi diminuindo, e diante do sofrimento daquela mulher que perdeu toda a família, o meu estômago colou, a fome passou na mesma hora. E muito mais aquilo que ela falou depois. Depois que ela contou toda a narrativa, assim por diante, eu só gostaria de lhe pedir um favor, Dom Gregório. Pois não, irmã, pode dizer. E ela disse, eu vim aqui apenas pedir para que o Senhor reze por mim. Apenas isso. Reze por mim. E eu fiquei extasiado frente à fé que aquela mulher tem. Então, Miguel hoje é um menino que tem mais ou menos uns 13 para 14 anos de idade, estuda no Vale do Cuiabá, toca violino, um garoto maravilhoso, né? Que foi salvo nessa situação. Agora, veja só, 2 anos depois que conheci Dona Aparecida, ainda foi à casa de Dona Aparecida, casa nova que ela recebeu, dar uma bênção, etc. E ela faleceu. E Miguel ficou sozinho, sendo cuidado por uma avó e por uma tia, e ele perdeu as irmãs, perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Porque ela acabou o coração não aguentando, por meio de tanto sofrimento, ela veio a falecer, né, do coração. E a gente ainda reclama da vida, não é mesmo, né? A gente reclama da vida. E Miguel é um garoto que tem um sorriso lindo, né? Está lá no Vale do Cuiabá. É um garoto bondoso, um menino excelente, né? Então o que sobrou foi aquela pérola, né, dada por Deus para a sociedade, para ser testemunho de que a vida continua. Então, meus irmãos, era esse testemunho que eu queria dar para vocês, que você acabou aqui me lembrando, para a gente ver como é bonito nós entendermos a vida que está ao nosso lado. É isso que o apóstolo fala, né? Tem sempre alguém que sofre mais do que a gente. Eu preocupado com minha fome e aquela mulher sofrendo pelas vítimas, né? Tudo mais. E ela, de algum modo, naquele instante, ela veio me pedir orações, talvez porque ela sabia que ela ia partir também. E logo depois ela partiu. Então, é isso, é o testemunho que eu queria dar para vocês, tá certo? Então, me lembrei disso porque, para lembrar daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Então, assim eu concluo. Daí eu vou fazer só um comentário, ainda bem que eu estou usando óculos e máscara, aí ninguém vê a lágrima rolando, né? Porque realmente é muito forte, né? A vida de Dona Aparecida é muito forte. Mas, Dom Gregório, vai ler, mas eu preciso ler antes do senhor, da Sônia Esteves. Ela diz assim, muito bom estar com vocês, cada dia um aprendizado e cada dia fico conhecendo o nosso pastor, kkkk. Antes eu tinha um pouco de medo dele, agora quando encontrá-lo, vou dar um grande abraço de filha. Que beleza, obrigado, Sônia. Essa é uma grande alegria encontrar com você, viu? Muito obrigado de coração. Então esse eu tinha que ler porque... Muito obrigado, minha irmã. Vamos lá. Aqui temos aqui alguns irmãos. Luiz pode esquecer do livro, então. Certo. Se preparar. Sim. Da próxima agora já vou dizer qual é o próximo livro. Aliás, deixa eu contar para vocês logo esse livro, porque pode ser que alguém
precisa sair, né? O próximo livro que nós vamos utilizar é o livro seguinte, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que vai falar sobre o quê? Sobre o fim do mundo. Como é que vai ser a parousia? Como é que vai ser o retorno de Jesus? Como é que as coisas vão acontecer? Então essa carta vai falar sobre isso. É a mais antiga carta de São Paulo. E do Novo Testamento talvez seja o livro mais antigo do Novo Testamento, escrito inclusive antes dos evangelhos. Então, por favor, né? A partir de amanhã, marcado o livro seguinte, primeira carta aos Tessalonicenses, tá bom? Então amanhã começamos, vai ser só emoção e vamos ver como é que vai ser no fim do mundo. Então, estou contando com a presença de vocês. Vamos lá. Ivana Lopes, que Deus abençoe, né? Pedro Araújo, Mirinha Torre, Vera Lúcia Correia, Beatriz Leal, Virgínia Santana, Deus abençoe a todos, eu estou citando aqui, né? Ricardo Vicente, parabéns, Dona Luzia, coragem. Todo mundo dando força para a Luzia. Olha, Luzia. Luzia, né? Você não apenas deixou de ser a chaminé, mas no final, né? Aquela chaminé que estava lá na sua casa, né? Saindo fumaça de cigarro. Eita, meu Deus do céu. Olha, desculpa, né? Pessoa que cheira cigarro, ninguém fala, né? Mas, né? Então, tira aí, né? Vamos derrubar essa chaminé, tá certo, Luzia? Todo mundo aí dizendo isso. Pati Rosa, Deus abençoe, Pati. Irai, que Deus abençoe nossa samurai aqui. Delivone Gava, que Deus abençoe. A Mariana Shirai Rabelo, Deus abençoe, minha irmã, viu? Muitas graças. Um abraço para você, Rogério, tá mandando. A Maria Isabel Neves, a Rosane Shirai, minha gente, toda a família Shirai, né? Todo mundo aí. Som sempre mandando um abraço pra gente, desde o início, para estar aí há 2 meses, né? Vai se formar em Sagrada Escritura, minha filha. A Hilda também. E a Hilda não pode o botão. A Virgínia Santana, desculpa, Dom Gregório, troquei os nomes. Isso não impede a grandeza dos dois evangelizando do mesmo jeito. É uma mensagem anterior que sim. já sumiu. Ela pede a bênção do senhor, agradece, aí ela faz um complemento que a palestra do senhor é sempre bem complementada por minhas palavras. Tá certo. Então eu que agradeço, fico todo cheio, né? Muito obrigado, eu obrigado. Gordinho, fico mais. A Glória Fernandes, a Delma Santos, o Pedro Santos, a Solange Araújo, a Mariana Shirai, minha filha Shirai todinha aqui, né? O Leonardo Clausen, a Nilza Ferreira da Silva, né? Ouvindo o fone, negócio chique aqui. A Carmélia Correia, a Isabel Rodrigues, sempre oferecendo aquela rosa com aquelas unhas pintadas de vermelho, hein? Só um detalhe, ela falou, pediu desculpa, ela troca o nome, que na hora que ele escreveu Dom, em vez de ser por isso, agora que eu lembrei. O próximo bispo de Petrópolis, Dom Rogério aqui, ó. A Carmélia Correia, a Célia Pereira, a Sônia Souza, né, aqui dizendo bom dia, todo mundo dando aqui bom dia. A Marisa Cristina, também a Isabel Rodrigues, toda hora, todo dia de mão dadas com Maria, ela sempre manda frases bonitas, né? Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Deve ser cantora, porque ela está sempre botando coisas novas. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Maria passa na frente, pisa na cabeça de serpente contra essa pandemia. Muito bem, minha irmã. Se Deus quiser. Não aguento também. Né? A Tânia Carino, o amor precisa ser amado, temos que mergulhar na dor do outro e não ser indiferente. Tânia do Edson, de Nogueira, que Deus abençoe. Abraço, Dom Gregório, abraço, Rogério. Vamos lá, a Eleonora Torinho, sou a bênção, Dom Gregório, para mim e toda a minha família. Que Deus abençoe, Eleonora, todos aí da Ladeira da Barra, Deus abençoe em Salvador. Tá firme, né? Todo dia. É verdade, Beleza, né? A Neucileia Cardoso, a Maria Silva, pelo aprendizado, obrigado, eu que agradeço, né? A Ivana Lopes, e se olharmos para trás, vamos perceber que somos muito felizes, é verdade, né? E assim a gente olha para frente, porque seremos ainda felizes. A Sandra Cortado, vamos lá, Vera Nogueira, o Marco da Santa, Dom Gregório, é muito difícil mesmo, pois às vezes faço algo ou falo algo de coração, mas a maneira que falo a pessoa acha que foi grosseiro e eu não percebi.
Estou lutando muito para melhorar sempre minha família. Meu irmão, não é fácil não, porque a gente, né, a depender da cara da pessoa, do jeitão assim, né, principalmente nós homens, e a pessoa pensa que é isso, né? Ou então, quando você é muito assim aberto e tudo mais, né? Quantas vezes, né, eu com meu jeitão, né, assim, muito espontâneo, nordestino, né? Às vezes eu chego todo alegre, né? Irmão, como está? Tudo bem? Assim por diante, a pessoa, bom dia. Eita, meu Deus do céu. Aí você fica diminuindo. É terrível. Então, mas às vezes é o jeito da pessoa, né? A pessoa não todo, né? Mal Então, depois, mas muito bonitos, e complementando, eu acho que até a história que o senhor contou. que beleza. Adenilson Norato, Deus abençoe ao Mateus, a esposa também, né? Poliana, Cileia Cardoso, a parte rosa, muito interessante para todos nós. Tem Paulo, uma recordação e uma palavra, um estímulo. Muito bem, minha irmã. Vamos lá, vamos ver aqui, passando aqui. A Luzia, isso mesmo, irmãos da igreja que denigrem a imagem do outro, mas não tem verdade para limpar o nome do outro. Exatamente, minha irmã. Concordo com você. A Regina Viveiros. Regina, um abração, minha irmã. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença aqui entre nós, né? Vamos lá, passando aqui a Nalva Ribeiro. Parabéns, palavras simples e sábias. Isso abençoe, minha irmã. Ela é de Nossa Senhora de Mauá, a Nalva Ribeiro. A Sônia Esteves, a Margarete Paulinha, porque é muita gente. 2011, minha família, em cima de pessoas, olha só, né? Um outro testemunho, né? De Malca aí falando sobre a situação, porque ele mora lá no Vale do Cuiabá, né? Ali todo mundo viu que a casa ficou embaixo da água, mas o povo continua. Regina Marques dos Reis Gonzalez, Deus abençoe, minha irmã. Jana, coragem, vamos adiante. Malco diz assim, no nosso caso apareceu a imagem de Nossa Senhora Aparecida no pé da jabuticaba que nos salvou. Veja só, tantos sinais, né, da presença materna da Virgem naquele momento, tanto sofrimento para muitos que têm fé. Anitta do Pio, ou do Fio, eu nunca sei direito, PH? né? PH. Anitta do Felipe. Do Felipe, é verdade. Você já falou isso, porque eu tô meio esquecido. A Anitta do Felipe. Eu acho que é assim, acho que é do Felipe, PH, Anitta do Felipe. Ô menina, por que você colocou Pio aqui para me atrapalhar, não é? Um abraço, Felipe, pela gente. A Noel Manuel, Solange Araújo, a Ana Muniz da Silva, a Marta Honório, o Leonardo Clausen, já falei, Cristiano Pacheco, né? Um abraço para meu filho Miguel, da Mota Dantas, que hoje completa 10 aninhos, né? Que Deus abençoe. Vamos lá. A Erika Takahashi, muito bom esse momento de aprendizado, eu que agradeço, minha irmã. Né? Celso Ferreira, nossa família tem um testemunho desse bom pastor, fico feliz. Vamos lá, Raquel Igor, Maria de Fátima, é muita gente, minha gente. Celina Maria, Gustavo Pinheiro, Catarina Lima, o Celso José Freire Machado, o Gustavo Pinheiro. Bom dia, Dom Gregório e Rogério, estudando matemática enquanto outra meditação da palavra. Que beleza, viu? Tomara que a minha palavra não atrapalhe seus números, Gustavão. Um abraço para sua mãe e para sua irmã, viu? Muita coragem. A irmã de Gustavo todo dia sai, quer dizer, agora não deve estar indo, 3 horas da manhã para ir trabalhar lá no Rio de Janeiro. E a gente ainda reclama da vida. Olha, diga essa irmã que eu mandei um abraço, é minha heroína, viu? Do Levantar. A Catarina Lima, a Ana Beatriz, a Hilda Teixeira. Hilda, que Deus te abençoe, minha irmã. Ao Edson Luiz Ferreira, agradeço a Deus e ao Senhor Dom Gregório por interceder por Luzia a parar de fumar. Aí o Edson da Luzia, né? Maridão. Edson, meu irmão, ela nunca mais vai encher o seu pulmão de fumaça, não é? Então, Luzia, olha lá, viu? Eu e Edson e todo mundo aqui está lutando, tentando ajudar você. Estamos todos rezando. Todo mundo rezando, né? A Vera de Magé, minha querida irmã, Vera de Magé, né? Mulher de fé, mulher de coragem, batalhadora, esteve doente, está cada vez melhor. Vera, estamos rezando por você, né? A Neucimar Winter Noel sempre presente, a Gracinha Brito, hein? Entrou o Frei aí. O Frei? Cadê o Frei aqui? Acho que é Frei. Hein? Achei não, meu irmão.
Acho que não. Não, acho que é lá para baixo. Ah, certo, certo. Baixo. Olha, apareceu ali. certo, certo. Olha, uma bênção para todos vocês, né? Freio, o quê? Tô vendo também ali um freio, peraí. É porque meu óculos... Frei Alain. Frei Alain. Frei Alain, que Deus abençoe. Muitas graças, meu irmão, viu? Frei Alain, eu acho que é meu primo, né não? Frei Alain? Já subiu. É porque Frei Alain, ele se parece com o meu primo, então... Frei Alain Leal. Deve ser Frei Alain. Frei Alain, Deus abençoe, meu irmão, muitas graças. Bom dia, Dom Gregório, paz e bem. Paz e bem, né? O nosso querido franciscano. Meus irmãos, estamos terminando, peço perdão. Hoje, excepcionalmente, nós não teremos a nossa missa. Peço que você assista através de outros canais, né? Católicos, ou então através de outras paróquias da nossa diocese. Eu tenho, infelizmente, agora um compromisso urgente, né? No meio dessa pandemia, a gente está lutando para poder fazer alguma coisa, então estamos tentando da melhor maneira possível. E nós temos agora uma reunião urgentíssima e eu vou celebrar no outro horário. Então, muito obrigado a vocês pelo carinho, pela amizade, que Deus abençoe e vamos juntos, porque temos muito o que fazer pelo reino dos céus. E não podemos deixar de concluir com a oração da novena que estamos fazendo de Nossa Senhora do Amor Divino e vamos adiante, porque Deus é grande, né? Não esqueça de adquirir nas paróquias da nossa diocese a capelinha de Nossa Senhora do Amor Divino, ou então eu posso depois passar o telefone do artesão que pode entrar em contato com vocês e levar a capelinha onde vocês quiserem, mas isso é como artesão, né? Ele se chama o senhor Ricardo, você pode telefonar para ele e ele pode entregar a capelinha em madeira, no caso dele é de madeira, né? Especialmente para vocês, tá bom? Mas depois eu passo o telefone. Ou então ele próprio, o Ricardo, põe aí o telefone aí nos endereços para que a pessoa saiba. Depois eu vou fazer isso. Vamos rezar então a novena de Nossa Senhora do Amor Divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bem-aventurada Virgem Maria, Senhora do Amor Divino, amparo dos humildes e socorro dos aflitos, voltai o vosso olhar de mãe para todos nós, vossos filhos e filhas, livrando-nos dos males corporais e espirituais, do desemprego, das enchentes, dos desastres, da corrupção, da criminalidade, das ideologias e das pandemias. Intercedei pela Santa Igreja, pelo Papa, pelos bispos e por todo o clero. Suscitai em nossas paróquias santas e numerosas vocações sacerdotais e religiosas. Sede exemplo para todos os que trabalham nas comunidades pastorais e movimentos. Rogai ao nosso Divino Filho pelo Brasil, por nossas famílias, especialmente pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças e pelos enfermos. Que possamos, por vosso intermédio, obter da Trindade Santa a cura de todas as doenças, encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade, adorando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a carta aos Tessalonicenses. Tchau, tchau, minha gente. Um dia abençoado.